Pedir para a igreja abrir a palavra do Senhor. Você já achou o livro de Êxodo? Fique de pé e você vá ao capítulo 20, por favor. Quem estava de manhã aqui ou acompanhou pela internet já viu que nós caminhamos do verso 1 ao 3. De manhã o desafio de amar a um só Deus. Eu disse, não teremos, como disse o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E agora à noite, o desafio de adorar a um só Deus. Vamos do verso 4 ao versículo 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Eu peço aos irmãos que leiam comigo no texto que está na tela, o versículo 6, e faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor fala conosco através da palavra que vamos pregar. O tempo é pouco, mas a palavra é poderosa para fazer muito mais do que o tempo que temos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O desafio de adorar a um só Deus. Recapitulando, os 10 mandamentos têm nos mandamentos, os 4 primeiros mandamentos focados para nossos deveres para com Deus. Tenha certeza de que são deveres para com Deus. Primeiro mandamento, não tem outro Deus diante de mim. Segundo mandamento, não faça para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, verso 7, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembrando aqui o dia do descanso. Você trabalha 6 dias, o dia que você descansa, entrega para Deus, é o dia de sacrificar esse dia em devoção ao seu Deus. Se esses 4 mandamentos estão como deveres para com Deus, eu entendo que estamos tratando com o eixo vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, Deus, homem, homem tratando com Deus. Os outros 6 mandamentos já pensamos, eles estão dirigidos ao homem no seu relacionamento com o próximo. Acompanhe o texto com a Bíblia aberta. Verso 12, honra teu pai e a tua mãe. Os filhos têm que ouvir, eu sou filho, tenho que ouvir. Eu acredito que aqui não tem ninguém que não é filho, né? Eu não acredito. Se tem uma Dolly aqui, eu desconheço, né? Uma ovelhinha clonada, coisa daqui não tem. Eu tenho certeza que você tem pai, mãe, paternidade. A Bíblia diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. O mandamento, a partir do 5º mandamento, aponta para os relacionamentos entre as pessoas e o seu próximo. O versículo 13, o 6º mandamento, não matarás, não adulterarás. O 7º, não furtarás. O 8º, não dirás falso testemunho. O 9º, e não cobiçarás. O mandamento número 10, aí está o decálogo. Se você procurar no catecismo católico, os mandamentos são outros, tá? Eu tenho todo respeito à religião, aos religiosos, todo respeito à nominação do catolicismo. Aqueles que estão na internet agora me ouvindo, estão aí postando que são católicos, eu os respeito e tenho carinho por cada pessoa neste mundo. Mas quero afirmar que há uma absoluta diferença entre o que eu estou pregando aqui e o que vocês aprendem na igreja que estão participando e também no decálogo que vocês estão vendo. Se você olhar, e qualquer católico que me acompanha aí na internet ou aqui no santuário, a sua Bíblia, você verá que os 10 mandamentos que desceram das mãos de Deus a Moisés estão na ordem que eu estou propondo, em qualquer Bíblia, em qualquer tradução, em qualquer dialeto, em qualquer idioma. Pensando nisso, eu entendo por que Deus entregou mandamentos aos homens, e muito especialmente às famílias do povo de Israel, que estavam saindo do Egito e estão ali no Monte Sinai por 1 ano, antes de começar os 39 anos de peregrinação pelo deserto. Por que Deus entregou este mandamento? Deuteronômio 5, 32 e 33, se a nossa equipe me ajuda. Deuteronômio 5, 32 e 33, o irmão verá por que Deus desejou entregar esses mandamentos. Porque Deus tinha um plano e tem um plano para abençoar as famílias e as nações. Deuteronômio 5, 32 diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, do qual tomarão posse. Amém, irmãos? Se você olha um texto como esse, Deuteronômio 5, 32 a 33,
você descobre que não é sem propósito que Deus criou os mandamentos. Há um objetivo claro de dar àquela nação, àquele povo cristão, para nós já, os futuros cristãos que nós somos hoje, apontando para Cristo, aquele que representa aquela serpente levantada no deserto, aquela geração sim, receberia mandamentos como bênçãos de Deus. O primeiro mandamento que estudamos na manhã de hoje trata da família que ama a um só Deus e só a Deus ama. Não terás outros deuses diante de mim. Que bênçãos essas famílias teriam? Elas teriam o privilégio de amar a Deus e amar um único Deus. Saindo do Egito, quase 200 deuses, todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado, todo tipo de ocultismo e feitiçaria. Era importante que Deus desse logo naquela montanha o primeiro passo para o povo seguir definitivamente a Ele, o único Deus, mas de forma absolutamente diferente, amando a Deus e somente a Deus e confiando só nele. Isso foi nos ensinado por Jesus em Mateus 22, 37 a 39, quando o próprio Senhor Jesus vai nos dizer: respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Mateus 22, 39. E o segundo, semelhante a este é: ame ao seu próximo como o quê? Como a si mesmo. O que é que Jesus está dizendo? Quer cumprir o mandamento, quer obedecer às leis de Deus, quer viver debaixo das leis de Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração. Repita comigo: ame ao Senhor de todo o seu coração. Por isso que o sermão da manhã não foi guarde os mandamentos, o sermão da manhã não foi obedeça os mandamentos, o sermão da manhã foi o desafio de amar. Porque quando nós sabemos amar e aprendemos a amar, sabemos em Deus que estamos guardando os mandamentos do Senhor. Quanta disputa há no mundo moderno, no mundo antigo, na história bíblica, para chamar a atenção do povo e desviar a atenção do povo da adoração a Deus. Criam-se deuses, criam-se religiões, criam-se cultos, criam expressões de fé, tudo isso para desviar a adoração, porque o inimigo quer chamar a sua atenção. Mateus capítulo 4, versículos 9 a 10, o próprio diabo se apresenta ao Cristo que está lá num jejum e orações 40 dias e foi tentado no deserto. O diabo chega a Jesus e diz, Mateus 4, 9, tudo isso te darei se prostrado o quê? Me adorares. Proposta indecente do diabo. E não era o Keanu Reeves não, né? Aliás, o Keanu Reeves não era o diabo era o outro, né? Era o Al Pacino, né? Eu já fiz confusão aqui, né? Eu já estou confundindo. Daqui a pouco o Keanu Reeves me liga, o senhor está confundindo o meu personagem, eu vou pedir perdão para ele, né? É o Al Pacino, dois grandes atores por sinal. O que eu estou entendendo aqui é que o diabo está disputando pela sua atenção, porque ele quer a sua adoração, mas a resposta de Cristo é sublime e brilhante, e deve ser a resposta da igreja hoje, quando recebe como família um mandamento: não tenha outro Deus diante de mim, né? Não há outro Deus diante de mim, e não faça para ti o quê? Imagem de escultura. O que ele está dizendo? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Servirás. Jesus respondeu numa resposta só. Jesus já encaixou dois mandamentos. Toma, toma Satanás, né? Você pensa que você sabe Bíblia, eu sei muito mais. Você pensa que você conhece a Deus, de Deus eu sou filho, cara. É como se eu dissesse, olha, de Deus eu sou íntimo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nossa exposição matutina versava e absolutamente versava na ideia de amar. Mas o nosso sermão vespertino destaca a igreja, que a igreja precisa adorar a Deus em um só espírito. A igreja precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que nós não podemos adorar a uma imagem? E por que o segundo mandamento determina a nós, famílias, que não tenhamos imagens, fotos ou símbolos que nos desvirtuem a imagem do próprio Deus? Porque na verdade o próprio Senhor Jesus disse, quando traduziu o evangelho àquela mulher samaritana, João 4, 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, vejam, em o que, irmãos? Em espírito e o que, irmãos? Então botar uma caixinha para ser uma espécie de objeto para eu chegar ao Senhor, não funciona. Segundo a Bíblia, é um pecado e é um equívoco, e dos dois mandamentos que estamos gastando este domingo para aprender, na verdade um pecado absurdo: não tenha outro Deus diante de mim, não faça para ti imagem de escultura, e nenhum tipo de imagem, quer seja espelhada no céu, na terra, ou mesmo, diz o texto, debaixo da terra. A adoração do cristão é somente a Deus, e o crente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade.
Isso me leva a 3 verdades que quero trabalhar com os irmãos e 3 respostas que quero dar, já pensando no que podemos aprender do sermão dessa noite. Primeira pergunta que faço, primeiro ponto e respondo: o que é idolatria? Idolatria é conferir poderes a objetos. Idolatria é esperar uma ação sobrenatural de algo ou de alguma coisa que representa uma realidade maior que você, mas que não é Deus. Isto acaba recebendo sua atenção, isto acaba recebendo sua devoção, isto acaba recebendo sua adoração e desenvolve em você o que chamo de superstição. Terrível. Tenha cuidado com a idolatria. 3 manifestações básicas demonstram o que a idolatria é e como ela funciona e como ela destrói famílias, acaba com igrejas, destrói ministérios, derruba denominações que não tomaram o cuidado de, em levantando um culto a Deus, se esqueceram do segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, o primeiro, mas o segundo: não farás para ti imagem de escultura. A forma mais simples de pensar idolatria é a estátua que é adorada. Eu lembro da estátua que é adorada quando lembro com raiva de Êxodo 32:4, pode colocar na tela, Êxodo 32:4, quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele pensa que pensar que o povo estava cantando em espírito, em verdade. Eu imaginei que Moisés estava querendo ver essa canção lá, já composta lá nos idos anos do Monte Sinai, mas quando Moisés desce, o povo está com pandeiros, tamborins e tudo, e está adorando o que, irmãos? Um bezerro de ouro. Quando penso naquele bezerro de ouro, eu entendo que é uma estátua a ser adorada, é aquilo ali. E é um objeto construído pelas nossas próprias mãos, nós o idealizamos e o projetamos, e é impressionante como nós conseguimos acreditar que aquilo que nós construímos tem poder sobre nós. Quando penso numa imagem do Buda, ou numa imagem de santos, ou numa imagem qualquer que eu tenho na minha casa, ou no altar, no meu lar, eu digo, é idolatria, porque são imagens que não representam e não podem representar, e veja, pelo Deus que nós pregamos, não tem dele autorização para ocupar o lugar e a adoração que queremos prestar. Irmãos, entenda, é pecado porque Deus diz que é pecado. Não é pecado porque eu não gosto de você, não é pecado porque eu não gosto da sua denominação, não é pecado porque eu estou desrespeitando a sua religião, não, por favor. Eu respeito você, a sua casa, amo todos os que são diferentes de mim. Eu não saio por aqui gritando contra as pessoas e afrontando o mundo, mas eu estou tentando explicar-lhe o que é o verdadeiro Evangelho. E o Evangelho de Deus nos diz que eu preciso alertar você, que você não pode ter, porque o Deus que você quer servir, diz na Bíblia que Ele revelou, que você não pode ter esse tipo de imagem. Há centenas de deuses e milhares de deuses na Índia, isso é idolatria. Que a Índia conheça o Evangelho de Deus e se liberte desse tipo de figura, desse tipo de imagem, elas não conduzem ao Salvador e à salvação. Toda e qualquer imagem que você chame santo, toda qualquer imagem que você dignifique como Deus, isto é idolatria. Há uma outra forma mais elaborada de idolatria, a forma simples, uma estátua. Mas há uma forma mais elaborada. A forma mais elaborada é uma estátua para ser venerada, que acaba sendo adorada pelo próprio povo. Como funciona isso? Segundo Samuel 18:18, lembra de Absalão, o filho bonitão, de Davi? Narcisista, coitado como só, ele ainda não conhecia os conceitos de Narciso do mundo grego, mas eu estou dando o meu diagnóstico. O sujeito, quando se olha no espelho, eu me amo, não consigo viver sem mim, narcisista. Absalão tinha cabelos lindos, um homem lindo. Se as meninas da igreja vissem Absalão, já iam correr para Davi e fazer um contrato de casamento. O homem era lindo mesmo, a Bíblia diz isso. Mas Absalão, irmãos, na sua ignorância de tudo que ele imaginou ouvir e tinha nas leis do Senhor, Absalão, segundo Samuel 18:18, faz para si uma estátua e pediu ao povo para adorar. Misericórdia! Não faça isso, isso é idolatria. Imagine, irmãos, se alguém na igreja que tem a ensandecida ideia de fazer um busto do pastor Carlos Elias. Bota um busto ali no jardim da igreja, e quando passar todo mundo, nosso saudoso, imagina, pastor, rapaz, é capaz de gente acender velho, eu com o nariz desse tamanho, a gente vai achar até que eu curo. Irmãos, qualquer imagem de qualquer pessoa, se for adorada, é o que, irmãos? Idolatria, é pecado. Deus nos livre de não enxergar essas questões, são os 12 apóstolos, Pedro, faz uma imagem, é pecado. Um monumento ou um templo construído a alguém, em honra a um passado, é pecado.
Pensa que alguém, não estou dizendo que aconteceu, se aconteceu o problema é seu, eu não sei. Pensa que alguém construiu um templo de Salomão aqui no Brasil, pensa, por exemplo, pensa. O templo de Salomão já foi construído, já foi destruído, foi derrubado, cumpriu o seu propósito. O templo foi construído por Salomão, mas era para a honra de Deus, porque a glória da primeira casa é maior do que a primeira, mas a glória do templo é de quem, irmãos? De Deus. Aquele templo não pode ser reerguido, ele não pode ser reconstruído, porque aquela glória, e aquela casa, e aquele templo, e aquele homem morreram. E se você pega em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do planeta, e levanta um templo para Salomão, esse templo não é para Deus, ele é idolatria, irmãos. A gente precisa sacudir o Brasil, sacudir as nossas mentes, olhar para a Bíblia e dizer, a verdade, nada mais que a verdade, porque quando olhamos para Jesus, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, glória a Deus. Que a verdade seja pregada, ecoada, que a Bíblia seja ensinada na televisão, na Record, na Globo, no SBT, na Bandeirante, em qualquer lugar, no YouTube, porque Deus quer ser glorificado, mas a gente precisa quebrar todos os nossos ídolos e romper de vez com o projeto da idolatria no Brasil, amém, irmãos? Que a igreja do Senhor, a batista, que a igreja evangélica, que a igreja católica, luterana, protestante, adventista, metodista, olhe para a Escritura e diga, o que é pecado, o que desonra a Deus, e que a gente tire isso do nosso meio, em nome de Jesus. Há uma forma mais subjetiva de fazer idolatria. A nossa forma subjetiva, e essa aqui é a mais perigosa, eu acho que é bem detalhista, é quando você adora pessoas e ideias, conceitos, coisas, ritos, não é? Aquela coisa magicamente utilizada com a ideia de que passa despercebido, mas é idolatria. Perigo, irmãos, acorda igreja, acorda pai, acorda mãe, acorda filho, acorda família. Superstição comum e é idolatria, cuidado, cartomante. Você vai lá dizendo que uma mulher pode apresentar teu futuro, resolver teu futuro e dar segurança para o seu futuro. Você está negando as leis de Deus e o governo de Deus sobre a sua vida, isso é pecado em nome de Jesus. Horóscopo, tem um tal, rapaz, tem crente, olha, estou te falando, você toma um susto. Estou andando com um crente de 20, 30 anos, o cara tem que sair pela porta que entrou. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu entro pela porta, saio pela porta, se não tiver porta eu saio pela janela, e se não tiver janela eu abro um buraco na parede e saio, mas sai em nome de Jesus. Que conversa fiada é essa? Que coisa louca que a nossa geração está se tornando, quando tem uma Bíblia revelada, um Deus que fala conosco, um Cristo encarnado, e nós estamos falando, dá desconjuro, né? Não sei o que, bate na madeira 3 vezes, que é isso, igreja? A gente não entendeu bem a Bíblia, ou eu estou lendo errado o texto sagrado. Não tem negócio de gato preto é lindo, amarelo, vermelho, você canta, só não atira o pau no gato, por favor. Há plantas hoje que estão fazendo sucesso e custam caro. É um tal de Comigo Ninguém Pode, espada de São Jorge, arruda, folhinha para cá, folhinha para lá, trevo de 4 folhas, tem gente pagando milhões, sai em nome de Jesus. Quando nós olhamos para essas coisas, eu estou vendo que a igreja vai se perdendo. A gente dá risada, acha engraçado, mas eu digo para você, irmão, repreenda isso na sua vida. Deus não gosta dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Era a conversa dele naquela montanha com o seu povo. Por favor, meu povo, Israel meu, Israel de Deus, Carral do Senhor, Assembleia de Jesus, Igreja de Cristo, Deus não gosta dessas coisas. É importante vencermos superstições. É rosário para todo lado, é fita vermelha e amarela do Senhor tal para todo lado, é Bíblia do avô que faz milagre. Não posso trocar de Bíblia, que essa Bíblia é do meu avô. A Bíblia é sagrada porque o texto é sagrado. A Bíblia você troca, filho, compra a versão mais nova, que o texto já está até ultrapassado. A gente precisa se libertar dessas coisas. Tudo isso provém de uma cosmovisão pagã, é fruto de um Brasil idólatra, que vive lendo e acompanhando a idolatria desse Brasil, às vezes tão corrompido em que vivemos. O fruto dessa cosmovisão pagã, após o revestimento de nome e forma cristã, acaba passando a ser aceita. Não aceite essas coisas em nome de Jesus. O evangelho que nos foi revelado nos diz claramente o que ensinei e já repeti: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, digam comigo, em espírito e em verdade. O Salmo 135 me dá motivos absolutos para não seguir os ídolos e não confiar neles, nem em imagens. Salmo 135, 15 e 18 diz assim: os ídolos das nações não passam de prata e ouro,
feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração na sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Esse salmo, irmãos, é na verdade a confirmação do ensino do Senhor a Moisés e do mandamento de Deus ao seu povo: não tenha imagens de escultura. Que tipo de imagens? Volte ao capítulo 20 de Êxodo, pega comigo a partir do verso 4. Atenção, para não esquecer e não dizer aí que você foi enganado. O evangelho é um só. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há aonde, irmãos? O cara bota uma estrela, começa a cantar para a estrela e adorar. É pecado, não é, irmãos? Bota lá uma meia lua e começa a cantar. É pecado, não é, irmãos? Cuidado. Cuidado. Nem no que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu, Senhor, eu sou o teu Deus zeloso. Não podemos fazer, não podemos nos inclinar, muito menos adorar. O judaísmo nessa prática é melhor do que nós. Não conheço um judeu que tem esse tipo de cultura. Ele não aceita, porque ele segue a Torá, absolutamente respeita a sua Torá. A igreja cristã, após o cisma, ela passa por um processo de divisão. E quando estudamos a história da igreja, entendemos que a igreja do Ocidente, a igreja de Roma, aceita imagens e também tem lá os seus personagens cristãos para serem adorados. Deus os guarde e os respeito. Mas o evangelho não ensina assim. A igreja do Oriente, a ortodoxa, ela só aceita ícones ou pinturas. Ainda não chegou no lugar que precisa chegar. Dá-nos luz, Jesus, dá-nos luz, mais compreensão do seu evangelho. E não estou dizendo que nós somos melhor ou pior. O que nós estamos pedindo é: Senhor, dá-nos luz. Queremos mais do teu evangelho. Dissidentes da igreja dividida e protestantes não aceitam nem imagens, nem pinturas. Adoram somente um único Criador, nós, criaturas. Bom, o que é idolatria? Já falamos. Agora vamos responder: quais são os perigos e riscos de se envolver com a idolatria? Nós, seres humanos, temos a tendência de transferir o poder de Deus para objetos. E aí está o perigo, porque o objeto minora a ação de Deus. E na verdade, se Deus diz que não gosta, Ele rejeita o que estamos fazendo. Obviamente não aprova o nosso culto, nem a nossa adoração. Você não pode transferir o poder de Deus para nada, nem para ninguém. Vou dar um exemplo. Pensa num irmão consagrado que ora, e ora com poder. Pensa num irmão que ora e você sabe que Deus age através da vida dele. Quando você só confia naquele irmão e só chama ele para tal oração poderosa e fala para todo mundo que oração poderosa é a dele, você cometeu um equívoco, é idolatria, porque o poder não é dele, a cura não está nele. O que aquele homem tem é um dom. Ele exerce a oração da fé, Tiago 5, que cura, mas a cura vem de quem, irmãos? De Deus. Tenha cuidado, é uma vírgula, mas vai fazer você tropeçar na fé. Então, quando aquele irmão for orar e você confiar na oração daquele irmão, você ora agradecendo: Deus, eu agradeço ao Senhor que deu o dom da fé, que o Senhor tem dado a oração da cura nos lábios do irmão José, do irmão Serafim, mas a honra e a glória está nas mãos daquele Deus que cura. Tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado. Eu me lembro muito bem de pessoas que fazem isso costumeiramente. Uma coisa boa na visão de combater a idolatria é saber de que nós temos hoje uma geração muito melhor do que aquela que muitas vezes andaram e caminharam com eles, os nossos pais. Eu vou citar aqui um exemplo. Paulo Maurício está sentado ali, que me perdoe, diga à sua mamãe que me autorize. Se ela não me autorizar, depois você me chama a atenção, Paulo. Mas eu me lembro, Paulo Maurício, o dia que eu conheci a dona Eliamar Barbosa Reis, a sua mamãe. Eu conheci a dona Eliamar, a mamãe do Paulo que está aqui, e quando eu fui a primeira vez na casa dela, eu vi logo, né? Tinha lá um negócio na parede, né? Portinhas, não tinha portinhas, imagens, tinha uma luz que acendia para aquela imagem. Lá dentro tinha um monte de coisa nos móveis, mas eu fui lá. Recebi, orei com Paulo, orei com Cláudia, e nós fizemos orações e tudo, e esse moço orava pela conversão da mãe dele. Paulo está aqui, ó. E quando Paulo orou e clamou, e nós oramos e clamamos, e ela foi ouvir o evangelho, é a luz de Deus que entra. Um dia, domingo, né? Domingo. Paulo me liga: pastor, tem que ir lá em casa. O quê? Mamãe está tirando tudo aquilo, porque ela quer trocar tudo aquilo por Jesus. Ela não quer mais aquelas coisas. Eu falei: Jesus, vamos lá. Aí eu pensei que era uma coisa simples. Falei: levei uma bolsinha de mercado, né? Aquela bolsinha.
supermercado, 2 quilos de arroz, assim, né, e tal, feijão, vai dar naquela bolsinha. Quando cheguei lá, meus irmãos, foi, Paulo, fala aí. Eu enchi uma parte do carro, daqui a pouco eu abri a mala, não foi, Paulo? E encheu uma caixa, encheu 2, encheu 3. Quando a mala que carro era aqui? Era um Polo prata. O Polo estava deitado, as rodas da frente quase saíam do chão. E eu dizia, glórias a Deus, porque essa senhora entendeu que os ídolos não são nada. E naquele momento eu pude verificar, naquele dia, ela disse no meu ouvido, meu Deus é melhor do que tudo isto. Se nós amamos a Deus, e amamos a Deus, agradecemos a Deus porque Ele continua chamando vivo, pessoas como Eliamar Barbosa Reis, 79 anos, foi batizada em 29 de abril de 2012, aqui nesse batistério. Hoje ela completou 9 anos de batizada na última quinta-feira, 9 anos, olha que eu sei mais do que você, Paulo, 9 anos de batizado, e ela disse, meu Deus é melhor do que tudo isto. Que nós vençamos a idolatria, irmãos, e que combatamos a idolatria. Como é interessante como nossas pessoas que não se percebem, entram na idolatria e não se dão conta. Nossos jovens cortam o cabelo igual dos seus ídolos, e pensam que isso não é idolatria. Usam brincos, furos e pinturas iguais aos seus ídolos, e não entendem que isso é idolatria. Por isso o salmista diz, sejam como eles aqueles que o adoram. Perceberam o perigo? Se você se deixar dominar, um dia você vai cair e vai se quebrar, porque é assim, você gosta, acha bonito, se interessa, quando mais você descuidar, você está imitando e copiando o indivíduo, a indivídua, quem seja lá o que for, e você entra no pecado sutil da idolatria. Deus nunca, irmãos, Deus nunca vai se agradar dessas coisas. Deus quer que nós cheguemos direto a Ele e somente a Ele. Quantos de nossas pessoas do Brasil adoram árvores como os índios, como pessoas do Brasil, como os gregos, adoram mitos e objetos, como pessoas do Brasil ainda pedem coisas a pessoas que não nos podem salvar. Por que pedir a Maria? Perguntei para um católico, ele disse, porque Deus anda muito ocupado, e ela atende os nossos pedidos. Eu disse, Maria não é Deus, nós precisamos pedir a Deus, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e somente Deus é Deus. É isso que a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O nosso Deus nunca está ocupado, o nosso Deus tem tempo de nos ouvir, o nosso Deus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, por isso nós devemos viver para agradecer ao nosso Deus, para honrar ao nosso Deus e para amá-lo com todas as nossas forças. O que é idolatria? Respondi, o perigo da idolatria, já coloquei alguns perigos aqui, eu vou terminar o sermão, a hora avança. Como guardar esse mandamento? Eu termino o sermão. Como eu posso guardar esse mandamento? Forma simples. Para guardar os mandamentos de Deus, e muito especialmente os 2 que nós pregamos nesse domingo, você deve examinar-se a si mesmo todo dia, e pedir a Deus que você seja mais fiel ao Senhor. Todos os dias pergunte a você mesmo e a Deus, onde está o seu pecado? Pergunte a você mesmo e a Deus, onde está o seu coração? Aprenda a orar como salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, como diz o salmista, e vê se há em mim o que, irmãos? Algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se não queremos viver na idolatria e cair na idolatria, idolatria é um perigo. Tem gente que idolatra o pastor da igreja, toma cuidado, é pecado, idolatria, você respeita e reverencia até um homem, mas você não pode colocá-lo no lugar de Deus. Quando olhamos para uma oração como essa, peço, Senhor, examine o meu coração, e que eu possa ser mais fiel, vencendo pecados que até eu desconheço. Segundo motivo pelo qual eu posso e devo praticar este mandamento e vivê-lo, é porque viver com amor e fidelidade me faz crescer diante de Deus. Eu preciso viver com amor e com fidelidade, e crescer diante de Deus. Mas como é que eu faço isso? Eu vou dar 2 conselhos. Tenha comunhão com Deus. Repita comigo, tenha comunhão com Deus. Deus tem que ser seu amigo íntimo. Se você não lê a Bíblia, você vai ficar guiado por catecismos e manuais das igrejas. Mas se você lê a Bíblia, Deus fala com você através da Bíblia, a palavra de Deus. Tenha comunhão com Deus. Lembra do hino? Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Lembra? Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Como é que é? Os cuidados deste mundo não me poderão mover. Por quê? Pois Ele, o meu
abrigo. Quem sabe? Quando o tentador vier. Quem sabe? Quando o tentador vier. Irmãos, comunhão com Deus. Aí você pensa, o pastor para lá umas 10 horas para ficar orando. Irmãos, eu não tenho 10 horas para ficar em casa orando, eu tenho que trabalhar. Mas eu oro andando, eu canto, louvando, eu vivo adorando. Eu estou no carro, minha cabeça não para. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Deus, eu te louvo pelo sol que está aqui. Deus, eu te louvo pela chuva que cai. Deus, eu te louvo pelo ar que eu respiro. Deus, eu te louvo pelo plano de saúde que eu tenho, porque tem oxigênio. Deus, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Tenha comunhão com Deus. Isso faz com que você não se renda aos ídolos. Segunda coisa, leia a palavra de Deus e deixe a palavra de Deus falar com você. Você quer ler uma coisa boa esse mês? Leia Êxodo 20, vá lendo, e deixa Deus falar com você. Quando o homem lê a palavra de Deus, ele se transforma. Lembra? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, meu Redentor. Comunhão, pastor Lucas chorou aqui quando falou sobre isso. Esse tempinho miserável que a gente dá para Deus, essa migalha, isso não ajuda. Gasta uma vida inteira diante de Deus, comunhão com Deus e lendo a palavra de Deus, irmãos. Não há ídolo, não há imagem que fique de pé, né, Paulo? Você estava orando com Cláudia, a mãe foi batizada aqui, as imagens, foi embora, porque Deus liberta, irmãos. E conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que, irmãos? Livres. Eu creio no Evangelho. Você precisa adorar de forma individual, irmãos, mas de forma coletiva. Adore de forma individual, mas coletiva. Adore em casa, mas adore na igreja. Não fique em casa, venha na igreja. Se você já foi no banco, já foi no hospital, já foi no mercado e tem 2 anos que não vem na igreja, falta vergonha na cara. Falta vergonha na cara. Você quer me dizer que na fila do banco você não se contamina, que na fila do caixa do mercado, naquela esteira que não é higienizada, quando o cara da frente sai, você não fica doente, mas na igreja fica doente? Tem a cara de pau. Você precisa adorar a Deus individualmente, mas na família, você não precisa vir todo dia, não pode também sentar aqui todo dia, porque não pode, né, pastor Lucas? Tem um limite, e nós estamos agradecendo. Agora, não vem me contar uma história que não me engana. Você vai enganar o pastor? Pode até enganar. A Deus você não engana. A Deus você não engana. Adoração individual e coletiva são fundamental, porque individualmente chegamos a Deus, mas é coletivamente que a carral de Deus se chama igreja, é coletivamente que a igreja é corpo de Cristo. Para que eu ia levantar esse cálice aqui hoje, se eu não sou igreja? Eu como e bebo na presença de Cristo, porque eu sou o que, irmãos? Igreja de Cristo. Precisamos vir à igreja, nos deixarmos transformar pela presença na igreja. É quando estamos na igreja que nos transformamos todos os dias, de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. Vou terminar o sermão com 3 observações. Primeiro, se você idolatrar riquezas, vai se transformar num homem avarento e ganancioso. Deus tem misericórdia de você, porque o que o dinheiro faz é ensinar a você avareza e ganância. Se você idolatrar o poder, você vai se tornar uma pessoa tirana e sem escrúpulos. É isso que eu vejo acontecer com gente que recebe poder, mas não sabe lidar com o poder. Faz do poder um ídolo e do poder uma meta. Eu quero cargo, eu quero poder, é a minha meta. Vira um tirano, irmãos. Ele é muito bom, aos outros, a miséria. Mas se você adorar a Jesus Cristo e tornar-se cada dia íntimo de Jesus Cristo, você será cada dia mais parecido com Ele. Porque todos os dias você olha para Cristo, olha para a cruz, olha para os ensinos da Bíblia, e você diz assim: eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que não se parece com Jesus. João 14, 21. Olha, igreja, esse recado é para você, é a minha aplicação do sermão, porque eu não tenho mais tempo. Vamos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer ser amado de Deus? Diga amém. Você quer ser amado do Senhor? Diga amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, amém? Agora, por que Jesus disse isso? Já parou para pensar por que ele disse isso?
Ele poderia dizer: quem guardar só a minha graça, quem observar a minha graça, quem viver pela graça, isso foi dito. Mas por que ele disse isso? Fica de pé, igreja, fica de pé. Êxodo 26. Por que Jesus disse isso? Que ele ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha por que ele disse isso. Êxodo 20, vamos terminar, Rodrigo? Êxodo 20, versículo 6. Está lá o texto. Mas trato com bondade, Êxodo 26. Eu faço com misericórdia e bondade em milhares do que me amam e guardam o quê? Os meus mandamentos. A NVI: eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você disse: olha, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus reproduziu a verdade dos 10 mandamentos. O Senhor vai amar aquele que ama quem Ele é e tudo aquilo que Ele disse. Quem quer ser amado por Deus aqui, levanta a mão. Deus abençoe, pode baixar. Eu quero orar agora por aqueles que estão aqui e ainda são prisioneiros da idolatria, prisioneiros da ignorância. E quanta coisa você ouviu aqui você não sabia. Hoje à tarde eu recebi uns 300 e tantos WhatsApp, uns 50 e-mails, né? Marquei com o pessoal com calma, eu vou atendendo, vou fazer até uma reunião online com a turma toda que ficou aí com muitas questões. Alguns que estão trabalhando 3, 4 dias aí, nem dorme. Eu digo: não pode. Você não pode amar o dinheiro e servir o dinheiro como se o dinheiro fosse a única forma de você trazer sustento e dignidade para a sua família. Não é isso, irmãos. Deus tem mais para você. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero orar pedindo ao nosso Deus, enquanto a igreja está orando, pedir ao nosso Deus que liberte do cativeiro da idolatria todos os que ainda se sentem reféns. E quero pedir ao nosso Deus que todos que desejam não ter outro Deus além do Senhor e se libertar de toda e qualquer forma de idolatria hoje, dizendo: não, Senhor, eu não posso. O escudo de futebol que eu beijo e venero, digo que adoro e amo, não, Senhor, eu posso gostar, eu posso assistir, participar. Adoração somente a Deus. Senhor, agradeço pelas mãos que se levantam, são muitas mãos. Cada vida e cada mão levantada aqui é obra do seu Santo Espírito nesse lugar. E a certeza que eu tenho, que nesta igreja onde o Evangelho é pregado com poder e com autoridade, que nesta igreja onde a Bíblia é aberta no lugar em que precisa ser aberta, e que textos como Êxodo 20 são levantados como relevantes para os dias de hoje, para a nossa fé e para a nossa conduta. Que sejam hoje, ó Deus, essas mãos erguidas, libertas deste pecado em nome de Jesus. Que possam confessar seus erros, se arrepender dos pecados que outrora cometeram e caminhar livres desse pecado. É a minha oração com eles e por eles, em nome de Jesus, amém.